Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Nós vamos ler alguns versículos, Vitor. Então eu não sei como que às vezes parece que dá uma travada aí. Deixa a Bíblia aberta, assim não tem que ficar carregando, porque senão alonga demais a nossa prosa. Tá bom? Romanos 15, 13. Pode deixar sempre o último texto pedido, deixa ele assim mais fácil na hora da troca. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me usa do jeito que o Senhor entender que deva ser usado nesse momento. A tua bênção, o teu perdão, o teu poder seja sobre a minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Celular no silencioso ou no vibra, por favor. Dá uma conferida aí para ver se não está fora do vibra ou do silencioso. O Deus da esperança, Ele faz com que nós transbordemos de esperança. O Deus da esperança faz com que nós transbordemos mas através do quê? Através do poder do Espírito Santo. Então, para nós desenrolarmos a nossa conversa nessa manhã, não, estou falando que estou com a cabeça virada. Nessa noite, para nós desenrolarmos a conversa, nós precisamos entender o quê? Em primeiro lugar, a importância da ação do Espírito Santo na nossa vida. A importância de nós estarmos nos sujeitando ao Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, com outras palavras. Não dê lado, não dê margem, não alimente a carne, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, encher do Espírito é algo que muitas vezes não dá muito ibope, mas é o combustível na vida do crente. É a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Quando a pessoa procura se encher do Espírito Santo, começa a ser manifesto na vida dela aquilo que Deus traz através da palavra. Esse momento, nessa noite, mostra o quê? Que uma pessoa voltada pelo Espírito Santo, ou para o Espírito Santo, ou através do Espírito Santo, ela vai se relacionar com o Deus da esperança. Se relacionando com o Deus da esperança, consequentemente, ela também terá esperança. Por que muitas vezes, muitas pessoas não conseguem esperar a resposta, o milagre acontecer e fazem besteira, fazem loucura, fazem doidice? Via de regra, essa pessoa, ela até pode estar dentro de uma igreja, mas ela não está cheia do Espírito Santo. Ela não está se relacionando. Falamos disso há poucos dias, inclusive no domingo nós conversamos um pouco disso também, sobre Jesus muitas vezes está dormindo no barco da vida da pessoa. Significa que a pessoa não está preocupada em conversar com ele e deixa que ele durma. Significa que a pessoa não está preocupada em ouvir o que ele tem para falar, quer dizer, não está preocupada em ler a Bíblia, não está preocupada em ouvir a voz dele, então deixa que ele durma. Ele dormindo, naturalmente, vem o vento, vem a tempestade, agita o mar, o barco parece que vai afundar. Então, uma vida cheia do Espírito Santo vai ajudar, vai contribuir para que nos momentos mais difíceis nós tenhamos a convicção de que Deus vai nos dar a vitória. A promessa já está feita. A Gleiciana inclusive falou aqui de Deus fazer grandes coisas, de Deus operar na nossa vida. A promessa já está liberada sobre a nossa vida. O problema é que muitas vezes nós não nos agarramos à promessa porque nós estamos negligenciando, abrindo mão de uma coisa importante, que é relacionamento com Deus. Relacionamento se dá através de jejum, através de Bíblia, através de oração, através de congregar, de ajuntar, de estar junto com os demais crentes. O relacionamento com Deus é vivido e desenvolvido dessa forma, dessa maneira. Quando eu abro mão disso, eu estou dizendo assim, Deus, eu estou indo por conta e risco. Eu estou fazendo do jeito que eu acho melhor fazer.
se não der certo, depois eu peço a ajuda do Senhor. Mas antes eu vou tentar fazer do meu jeito. E é aí que tem muita gente tropeçando. Então, vamos fazer campanha das portas abertas. A campanha das portas abertas, eu quero ouvir o quê? Olha, está sendo aberta uma porta do emprego. Tá, mas para conseguir essa oportunidade de emprego, muitas vezes a pessoa ela precisa de ter uma esperança fortalecida, porque você vai entrar, milhões e milhões de pessoas estão desempregadas. A situação do desemprego no Brasil, ela não está simples, não. A concorrência para quem é profissional liberal, ela é muita. São muitos que trabalham e que de repente fazem igual, até melhor, e num preço mais em conta às vezes. Tem de tudo, e nós temos que estar preparados. Mas se nós não estivermos preparados para encararmos a realidade do dia a dia, nós vamos desanimando, nós vamos entristecendo. O Paulo, quando ele conversa com a igreja em Roma, o texto que está aqui exposto até então, ele está tratando algumas coisas importantes. Primeiro, se você fizer a leitura do contexto de Romanos 15, você vai entender que Paulo está falando primeiro da importância da unidade. A importância da unidade. E às vezes, eu costumo, nós já estamos com a maioria junto aqui há 15 anos, há mais de 15 anos. A maioria já sabe o jeito que eu costumo conversar. Começa aqui dentro, para a partir daqui expandir para outras áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, Paulo ele vai tratar sobre a unidade. Se a pessoa tem dificuldade para se unir, para se juntar, essa pessoa costumeiramente ela vai trazer dificuldades para a vida dela. Seja dentro da igreja, tem gente que muitas vezes tem dificuldade de querer se unir, se aproximar dos demais irmãos. Tem gente que gosta de ficar ali mais isolado. E é importante, o Paulo fala disso, da importância da aproximação, da importância do envolvimento, da importância de não ficar como uma ilha. Falei há poucos dias, inclusive, a respeito disso, de não ser um membro amputado, fora do corpo, pensando que só uma mão fora do corpo é um corpo. O corpo é o todo. Pode estar faltando uma mão, mas a mão sem o corpo, ela não é um corpo. Ela é uma parte do corpo, é um membro do corpo. É um membro. O Paulo ele enfatiza isso daí. Então, é importante eu fazer uma avaliação da unidade, a maneira como eu trabalho em unidade dentro da igreja. Podia ficar aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pincelar, mas eu não vou ficar aprofundando nessa conversa. O Celcinho é o líder da música, responsável pela música. Se os demais músicos não estiverem trabalhando em unidade com o Celcinho, ele vai ficar louco, ele vai ficar doido, ele vai ficar chateado e, consequentemente, o resultado na música não será um resultado positivo. Pastor Carlos é o responsável pelo diaconato. Se os diáconos não estiverem em unidade com o pastor Carlos, é a mesma história. O Will é o responsável pela mídia. Se os meninos não estiverem, mas não é só menino, tem a Ilma também. Se o grupo da mídia não estiver em unidade com o Will, o trabalho desenvolvido vai ser comprometido. Cada departamento, cada área dentro da igreja, falando relacionado às lideranças, deve de estar trabalhando em unidade. Todos em unidade, todos em unidade. Cada um de nós é importante. Olha, eu estou muito feliz com o resultado. Eu tenho pedido a ajuda dos irmãos e muitos dos irmãos se apresentam, estão ajudando. Nós vamos ter a nossa festa sábado. Muitos irmãos, olha pastor, eu posso contribuir com uma porção de tomate, eu posso contribuir com uma porção de cebola, eu posso contribuir com um sachê de extrato de tomate, eu posso, cada um contribuindo com um pouco. Graças a Deus, nós temos muita coisa que já foi levantada, e sábado nós faremos mais uma festa muito jóia, muito positiva. É o trabalho da unidade, falando em relação à igreja, a igreja como um todo, como uma instituição, mas como o corpo de Cristo. Mas a unidade dentro de casa, eu muitas vezes reforço isso daí. A pessoa quer resposta dentro de casa, mas ela fala uma coisa e o marido fala outra.
Andarão dois juntos sem que haja entendimento? Tem que andar junto, tem que conversar, tem que entrar num acordo, tem que haver entendimento, tem que sentar e de repente entender, opa, pera lá, vamos entender o que está fora do lugar? Porque não é possível, nós estamos indo para a igreja, nós estamos lá na igreja, a gente participa da igreja, e muitas vezes ajuda na igreja, mas nossa vida está virada de ponta cabeça, não está normal, alguma coisa não está certa. Aonde é que nós estamos tendo que fazer um ajuste? O que somos nós que temos que ajustar? É a unidade, a unidade. A unidade no casamento, a unidade entre os pais e os filhos, que muitas vezes, os filhos, eles querem andar sozinhos, eles querem andar nas pernas e nos passos deles, eles não estão se preocupando, a respeito da família como um todo. Eles querem estar bem, eles querem estar com um tênis legal no pé, uma camisa legal, um celular legal, é o que eles querem. Se eles estiverem com isso aí em ordem, para eles está bom. Muitas vezes é assim. E as famílias, muitas vezes, aí vem um pai, vem uma mãe, vem chorar na presença de Deus para buscar uma resposta. Você está entendendo, sim ou não? O Paulo, ele está falando da unidade. Ele está falando da unidade e ele diz assim, Deus, Ele é o Deus da esperança, e Ele dá esperança, mas é importante que a ação do Espírito Santo, ela esteja efetuando resultado na vida da pessoa. Essa conversa que nós estamos tendo agora aqui, não é conversa para ficar na memória, daqui 10, 15 minutos, acabou e pronto, já esqueceu. É conversa para sair daqui e colocar na prática. É aquele colaborador que muitas vezes o patrão pede uma ajuda, a patroa pede uma ajuda, ele nunca pode, ele nunca consegue, nunca dá certo, ele nunca tem agenda. Tem gente que fala assim, conta comigo, eu estou disposto é uma coisa, disponível é outra coisa. O disponível, quando você chama ele está, estou aqui, eu paro tudo que eu estou para fazer, estou aqui, disponível para fazer o que tem que ser feito. No que você está precisando? Quantas e quantas pessoas dentro da empresa não estão disponíveis para a empresa? Disponíveis. Coisa para a gente tudo ir pensando. Nós estamos no último dia da nossa campanha das portas abertas. A porta que nós estamos fazendo a reflexão hoje é a porta da esperança. A porta da esperança, ela traz para nós um entendimento. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus da esperança, e Ele desenvolve em nossa vida esperança, mas Ele desenvolve através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai conversar com cada um de nós vamos ouvir, nós vamos entender e nós vamos colocar a palavra em prática. Estou na introdução da conversa com você. É outra situação que Paulo fala dentro do contexto da carta aos Romanos. Ele fala da unidade, mas ele fala também da importância de viver em harmonia, de viver de maneira agradável, de viver de maneira prazerosa. Eu falo com as crianças, quando nós estudamos música no sábado pela manhã, que às vezes um está batendo de um jeito, o outro está batendo do outro jeito, aí o outro está cantando de um tempo, o outro está cantando do tempo, fala, pera lá, vamos cantar todo mundo junto, vamos tocar todo mundo junto, porque senão não fica gostoso para ouvir. Quem estiver nos ouvindo vai ouvir toda uma bagunça e não vai ficar legal. Então vamos trabalhar junto em harmonia. Harmonia significa estar agradável para quem está dentro, mas para quem está fora também. Atos dos Apóstolos vai nos ensinar que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de ser, mas a Bíblia diz em Atos capítulo 2, capítulo 3, que vai mostrar as conversões em massa, que a igreja caía na graça do povo. O povo olhava e falava, meu Deus, que coisa jóia, que coisa linda, que coisa gostosa. Eu também quero isso para a minha vida. Harmonia. A harmonia
entre nós e Deus, e depois nós vamos pontuar tudo isso, mas a harmonia entre nós e Deus, a harmonia entre nós e os irmãos, a harmonia dentro de casa, dentro da família, a harmonia com os amigos, a harmonia na empresa, com outras palavras, é viver dentro do razoável para se estar vivendo uma vida boa, gostosa, tranquila de se viver, que inclusive traz paz e alegria. Paz e alegria é fruto do Espírito. Você vê a importância da ação do Espírito na nossa vida. A importância. Me faz lembrar, não está no texto aqui, mas me faz lembrar a história do Isaac. Gênesis capítulo 26, a seguir, 12, 13, 14, 15, os versículos a seguir, eles vão falar do Isaac, que tinha os poços entulhados. E aí o Isaac, quando ele tem os poços entulhados, ele faz o quê? Ele tira o entulho do poço, e o poço volta a jorrar água. A nossa vida, muitas vezes, ela é exatamente desse jeito, ela é entulhada. O nosso coração, ele é entulhado. As dificuldades do dia a dia, elas vêm e servem na nossa vida como um entulho, uma palavra maldita, uma palavra de desânimo, uma situação desagradável serve como um entulho, muitas vezes na nossa vida. Quantas e quantas coisas vão sendo lançadas na nossa vida no dia a dia, e essa fonte de água viva que está dentro de nós acaba estando entulhada. Quantas pessoas chegam entulhadas dentro da igreja? Quantas pessoas chegam aqui entulhadas? Olha, pastor, hoje meu dia foi do Borogodó. Quantas e quantas pessoas? Aí Deus fala para nós, você vê, estamos falando de porta da esperança. Mas olha a importância da ação do Espírito. Deus está dizendo assim, tira o entulho, que o Espírito vai fluir na sua vida. E se o Espírito fluir na sua vida, você vai alcançar muitas vitórias que você está desejando. É uma vida, não estou aqui falando de uma vida perfeita. Não estou aqui falando de uma vida sem dificuldade. Não estou aqui falando de uma vida sem problemas. Estou aqui dizendo assim, é uma vida que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às situações adversas, é uma vida que tem esperança. A pessoa consegue acreditar que o milagre, que a resposta, que a bênção vai chegar, porque ela está colocando a confiança dela em Deus. E aí eu entro com você no primeiro ponto. O primeiro ponto fala disso. A nossa esperança tem que estar em Deus. A nossa esperança, independente de quem você seja, do seu nome, do seu sobrenome, independente de quem você seja na fila do pão, a sua, a minha, a nossa esperança, ela deve estar colocada em Deus. Tem gente que a esperança está colocada em homens. Se a sua esperança estiver colocada em homens, possivelmente você vai ter frustrações ali na frente. Não, pastor, mas a minha esperança está colocada numa pessoa muito especial. Toda pessoa muito especial, ela falha. Jesus disse assim, bom só tem um, e é Deus. Foi Jesus que disse. Foi Jesus. Mas meu marido é especial, mega especial, pastor. Mas o seu marido, ele falha, irmã. Pastor, minha esposa é uma mulher de Deus, mas a sua esposa falha, irmão. Pastor, mas meu líder de célula, minha líder de célula é uma pessoa muito especial, mas ela falha. Mas o meu pastor é uma pessoa muito especial, mas ele falha. A nossa esperança, ela deve estar colocada em Deus. Quem coloca a esperança em Deus não se frustra jamais. Ele é o nosso Criador. Alguns textos para você anotar. Primeiro texto, Salmo 39, 7. Salmo 39, 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em... O salmista dizendo.
Salmos, você sabe, a oração de gente que estava falando com Deus, se apresentando diante de Deus por causa de alguma situação adversa. O salmista, ele diz: a minha esperança está em ti. Num outro texto da palavra de Deus está escrito assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Coloque a sua esperança em Deus. Espere em Deus, irmão. Pastor, eu estou esperando uma resposta de uma pessoa que falou. Espera em Deus. Pastor, eu estou com dinheiro que está para sair. Espere em Deus. Pastor, eu sou uma pessoa acima da média, que desenrolo, espere em Deus. Pastor, espere em Deus, espere. Olha o texto proposto para nós pensarmos. Quando a gente coloca a nossa esperança em Deus, nós vamos ter de respaldo as promessas. Tantas quantas são as promessas, em todas elas, nele nós temos o sim. Outro texto, Lamentações 3:24. Lamentações 3:24. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. A minha porção é quem? Portanto, nele colocarei a minha. Olha o salmista. Olha o salmista. Olha o escritor de Provérbios, de Lamentações, dizendo assim: ó, a minha esperança, ela está em Deus. Ele é a minha porção. Eu estou esperando nele. Não vou esperar em outra pessoa. Não vou esperar nos recursos, na sabedoria e assim por diante. Eu vou esperar em Deus. Outro texto, Salmo 71:14. Salmo 71:14. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Eu sempre terei o quê? E vou fazer o quê? Louvar a Deus cada vez mais. Com outras palavras, agradecer, porque é do Senhor que vem a minha força, a minha vitória, a minha resposta, o meu milagre. É porta de vitória. Esperança é uma porta para a vitória. Eu até brinquei com os irmãos de manhã. Você já assistiu a Porta da Esperança do Silvio Santos? Quem já assistiu? Uma boa parte, a maior parte já assistiu. Era um programa onde ficava uma cortina fechada. Aí o Silvio Santos, na minha opinião, é o melhor de todos. Ele fica lá conversando, ele fica lá enrolando, né, a pessoa. Ele fica dentro de uma situação. É gostoso ouvir o Silvio Santos. Eu, pelo menos, gosto. Aí ele fica lá, aí vem o menino lá: o que você está querendo? Então eu quero uma bicicleta, né, para mim poder andar de bicicleta com meus amigos. Uma bicicleta, será que tem uma bicicleta? Rock. Aí ele fica lá enrolando o programa inteiro, 40 minutos quase, para ver se vai sair uma bicicleta. E a criança fica lá assim, com aquela cara de quem caiu o pão no chão e o cachorro pegou o pão e saiu correndo. Aí a hora que vai abrir, é o som, é o planejamento do programa todo. Será que vai abrir a porta? De repente, a cara da criança está assim. Aí de repente abre a porta e aparece aquela bicicleta Caloi, aquela bicicleta Caloi Cross, Monarch Cross, aquela bicicleta bem legal. Assim, a criança estava assim, na hora muda. Era emocionante, porque tem umas situações, eu peguei bicicleta como exemplo, mas tinha umas situações que era emocionante, né? Que mostrava questões relacionadas à família. E a pessoa, ela estava ali, naquele aperto, naquela situação. Aí tinha familiar junto, um olhava para o outro, aí um tocava no outro. Era uma coisa de maluco. De repente abria a porta, a pessoa sorria. Meu Deus, é muito parecido, só que é muito maior o que Deus faz na nossa vida. Porque muitas vezes a gente chega aqui, vem para o templo, a nossa vida no dia a dia, nós estamos igual aquela criança esperando uma bicicleta.
É a irmã esperando para ver se o marido vai se render a Jesus. E ela está ali na porta da esperança, esperando para ver se vai aparecer o marido crente, batizado, participando de Santa Ceia, servindo ao Senhor. Então a irmã está esperando. Ai meu Deus, eu estou esperando tanto. Faz tempo que eu oro para o meu marido, mas ainda. Aí de repente Deus fala para os anjos que abram porque lá no céu não tem roque, né? Lá no céu é anjo. Que abra as portas da esperança. Aí Deus abre a porta da esperança e o marido da irmã, ele aparece firme, forte, crente, cheio da graça, cheio da unção de Deus. É a porta da esperança. É aquele pai, aquela mãe que muitas vezes ora, clama, chora, jejua pelo filho, pela filha. É aquele homem, aquela mulher que muitas vezes está esperando uma oportunidade profissional, está esperando que o milagre da oportunidade do trabalho apareça. A pessoa está... Então, a porta da esperança, ela é a porta que nos conduz de um ambiente para o outro ambiente, de um ambiente de expectativa, de um ambiente muitas vezes de dor, de tristeza e de sofrimento, para o ambiente da alegria, da vitória, do prazer e da honra. Que Deus nos ajude a entender isso daí, a pensar dessa forma. Pastor, eu estou aqui esperando minha resposta, mas eu estou na porta da esperança, acreditando que Deus vai me entregar a resposta. Primeiro ponto para nós pensarmos: esperança em Deus, o nosso Criador. Segundo ponto para nós pensarmos: a nossa esperança em Cristo. A nossa esperança em Cristo. 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3 diz assim, ó. Deixa eu confirmar que se eu falei certo. É isso mesmo. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia. Ele nos regenerou. Ele o quê? Guarda essa palavra aqui, ó. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Ele nos regenerou. A porta da esperança dá para nós um entendimento que em Cristo há regeneração. Quem já jogou videogame sabe o que é resetar. Regenerar é começar de novo. Regenerar é começar algo novo, é um novo Gênese, é uma nova criação, é uma nova oportunidade. Em Cristo, a nossa confiança estando colocada nele, nós temos a oportunidade de iniciar algo novo na nossa vida. Outro texto é Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês. O mistério, Cristo em você. A esperança da glória. Cristo estando em você. A esperança, ela estará viva. Ela estará viva. Primeiro, nossa esperança em Deus, o nosso Criador. Segundo, a nossa esperança em Cristo, o nosso Redentor. Antes de Cristo, todos nós, mortos nos delitos e pecados que cometemos, em Cristo somos uma nova criatura. Mais um versículo para pularmos para o último ponto e finalizarmos a conversa. 1 Timóteo 1:1. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Senhor, de Cristo Jesus, a nossa esperança. Até citei uma música de manhã, que eu não lembro se a gente canta ou não. Eu não costumo cantar, não sei se a Gleice ou o Leandro costumam cantar. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra.
Ele é a esperança de Israel, Ele é a minha esperança, Ele é a sua esperança, Ele é a nossa esperança. É em Jesus. Então, primeiro ponto, nossa esperança está em Deus, porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou, Ele tem um plano para a nossa vida, e a Bíblia ensina para nós que o plano, o projeto de Deus para a nossa vida é grande. Segundo, a nossa esperança é em Cristo, porque por causa do pecado, nós precisávamos ser resgatados. Em Cristo nós somos resgatados, e agora nós temos a promessa da vitória. Em Cristo Jesus, a nossa esperança. Último ponto, eu comecei a pincelar esse ponto com você na introdução. Vou fazer a reflexão, a leitura dos versículos e concluir a reflexão. A esperança na comunhão. A esperança em estar trabalhando em comunhão, em conjunto, em qualquer espaço, em qualquer ambiente, num agrupamento de pessoas, seja na igreja, seja na família, seja na empresa, seja com os amigos e assim por diante. A importância da esperança na comunhão. Tem gente que tem aquele pensamento assim, eu prefiro fazer sozinho. Deus, Ele nos ensina que fazer em conjunto pode ser uma coisa muito mais surpreendente. Uma base para a gente pensar nisso daí está lá na Torre de Babel, quando eles estavam trabalhando todos juntos, e Deus fala assim, eles estão juntos, eles estão unidos, e eles estão trabalhando de um jeito que, se continuar dessa forma, eles vão fazer tudo, eles vão construir tudo que eles intentarem construir. Quer dizer, a importância do trabalho conjunto, a importância do trabalho coletivo, a importância da aproximação de uns para com os outros. Vamos para os textos bíblicos, Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Bom, eu não vou aprofundar aqui, mas o texto diz, consideremos uns aos outros para nos incentivar. Quer dizer, um é importante, mas o outro é importante também. Eu sou importante, mas você é importante também. Todos nós somos importantes e devemos incentivar uns aos outros para fazer o quê? Boas obras. Vamos para o 25 agora. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Não deixemos o quê? De reunirmos. Eu falava com você, inclusive falei na hora de intercedermos. Peguei no pé de quem está online, que muitas vezes a pessoa pode estar junto com os demais e a pessoa escolhe ficar em casa e falar, não, mas eu estou online. Online não é a mesma coisa que estar junto com o irmão, com a irmã, apertando a mão, dando um abraço, sentindo o cheiro do perfume, sentindo o cheiro do sovaco, não é a mesma coisa, que a gente estando perto, a gente vê o irmão, a gente vê a irmã, a gente se relaciona, a gente conversa, a gente ouve testemunho, a gente conta testemunho, a gente planeja e assim por diante. Aqui diz, não deixe de reunir, seguindo o costume de alguns. Quer dizer, tem alguns que são acostumados a não se juntar. Mas o texto diz, não siga esse tipo de gente. Se junte você. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não vou ficar falando aqui que Jesus está voltando. Você sabe que Jesus está voltando, não sabe? Você está vendo que o negócio está cada vez mais estreito. Ele está voltando. Eu ouvi um vídeo. Eu não lembro, eu conversei, não lembro se foi na segunda-feira, na reunião que nós tivemos. Eu conversei com alguém, não sei se foi na cela, eu acho que foi na cela. Eu vi um vídeo de uma pregadora falando assim, o Neymar teve criança, né? A mulher, sei lá se a mulher, o que é? O Neymar vai ser pai de novo. Você viu isso daí, né? Não sei. Quem conhece o Neymar?
Você conhece o Neymar. Se você for lá na casa do Neymar e bater na porta do Neymar, ele vai abrir a porta para você? Por que não? Porque ele não te conhece. Você conhece ele. Eu conheço ele. Quer dizer, conheço ele. É meu amigão. Amigão, migão. Nós conhecemos de ouvir, de vê-lo, mas ele não nos conhece. Por isso ele não vai abrir a porta para nós. Na Bíblia está escrito exatamente isso. Nós estamos falando aqui, ó, se aproxima o grande dia, ou se aproxima o dia. Na Bíblia está escrito que vai ter um momento em que vão dizer, mas Senhor, e ele vai dizer assim, ó, eu não vos... Eu ouvi esse texto, fiquei tão incomodado, essa reflexão, eu fiquei tão incomodado com isso, falei, meu Deus, mas é verdade mesmo, que muitas pessoas conhecem Jesus igual nós conhecemos o Neymar, de ouvir falar. Conheço, já ouvi falar, Jesus, Jesus, ele faz, ele é joia, ele é 10, nossa, Jesus é tudo. Mas não conhece. Eu comecei falando com você sobre a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, que vai fazer com que o Deus da esperança produza na vida da pessoa esperança. Quando a pessoa ela se relaciona com Deus, ela conhece Deus e de Deus ela é conhecida. E aí eu vou finalizar a prosa. Nem vou ficar olhando mais aqui, que senão eu não paro de falar. Você lembra uma vez, está lá em Atos dos Apóstolos, conta a história de uns rapazes que foram expulsar demônio. Aí eles foram lá, vamos expulsar esse demônio aí. Demônio, em nome do Jesus que o Paulo prega, sai. O demônio olhou e falou, olha, é o seguinte, turminha, Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu sei quem é também. Mas vocês não sabem quem é não. Apanharam, ficaram pelados, tiveram que voltar sem roupa para casa. Isso mostra o quê? Você me ouve muitas vezes falando isso. Quando Deus fala de Jesus saindo das águas do batismo, este daí é o quê? É meu filho. Deus está falando, esse é meu filho, para quem? Deus está falando, esse é meu filho, para que as regiões celestiais vejam, aquele ali é filho de Deus, mas que as hostes, principados, as potestades, todos eles saibam que Jesus é o Filho de Deus. A importância, e aí eu finalizo a conversa com você, pensando exatamente a respeito do quê? A respeito da porta da esperança na nossa vida. A porta da esperança, quando nós somos conhecidos de Deus, quando nós sabemos quem Deus é, mas Deus sabe quem nós somos. Mas não apenas nós sabemos quem Deus é e Deus sabe quem nós somos, mas quando também os principados, as potestades, as forças da maldade sabem quem nós somos. Que eles, se eles forem querer fazer qualquer coisa contra nós ou contra a nossa vida, eles não vão tocar em nós, porque eles sabem que nós somos ungidos e nos ungidos do Senhor, o maligno não toca. É nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, em Cristo Jesus. E é aí, irmão, que eu finalizo propondo pensar assim, ó, que muitas vezes a pessoa ela se diz ser de Deus, mas ela não se comporta como quem é de Deus. A pessoa, você não sabe ao certo o que é, o que não é. Um dia a pessoa tá assim, ó, pisa na cabeça do diabo, corta a cabeça do diabo. No outro dia ela vem, ai, o diabo me pegou, oh meu Deus. Mas peraí, vamos resolver qual que é o posicionamento em Cristo da pessoa.
Vamos deixar a conversa bem esclarecida. Fizemos a leitura de um texto no domingo. E aqui domingo eu não vim. Então, tem que vir, é importante vir. Falamos da pessoa, ela está em Jesus, revestida de um jeito que ela está semelhante a Deus. É nós estarmos aqui dentro do templo agora, falando com Deus, ouvindo Deus, sendo ministrado por Deus, mas quando nós formos para a nossa casa, nós podemos dizer, em nome de Jesus, a nossa casa, a nossa família está abençoada, e a nossa palavra fazer efeito lá dentro da nossa casa, porque há um relacionamento verdadeiro com Deus. É quando nós estivermos no nosso trabalho, com os nossos amigos, onde quer que nós estejamos, nós sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, independente da dificuldade, independente do problema. Ninguém vai vir e vai nos colocar contra a parede. Você lembra do Daniel, não lembra? Olha, Daniel, se o seu Deus puder fazer alguma coisa para você, o que ele fala? Se o meu Deus quiser fazer, ele faz. Mas se ele não quiser fazer, não tem problema. Ele vai continuar sendo o meu Deus. No final da história, Deus fez ou não fez? A esperança dele estava em Deus. Fica em pé, por favor. Talvez você pode estar até aqui hoje como o Daniel, dentro de uma cova cheia de leões. Talvez você pode estar aqui como o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, se sentindo amarrado, se sentindo numa situação que você olha e fala: meu Deus, eu não sei como é que eu vou sair dessa. Eu quero só reforçar uma coisa para você: a sua esperança estando colocada em Deus, Deus vai te dar a vitória. A esperança em Deus é a porta que faz você passar de um ambiente para o outro ambiente. Tem oportunidade de um novo ambiente para você nessa noite, através da porta chamada esperança. Pastor, eu vim para cá sem esperança nenhuma. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo tocar em você. O Deus da esperança vai te fazer uma pessoa cheia de esperança. Você vai conseguir acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis. Fecha seus olhos. Se você pode fazer isso, fecha os olhos. Pega seu material de campanha e converse com Deus. Agora é a hora de você colocar em Deus a sua esperança. Sua esperança pelo seu marido, sua esperança pelo seu filho, sua esperança pela sua empresa, sua esperança pela sua saúde, sua esperança pela resposta, pelas tantas respostas que você está esperando em Deus. Meu Deus, nós colocamos no Senhor a nossa esperança. Nós entregamos ao Senhor, ó Deus, a nossa esperança. Nossa expectativa, ela está totalmente voltada para o Senhor, porque nós sabemos que a qualquer momento o Senhor vai agir em nosso favor. O Paulo e o Silas estavam na prisão, orando e cantando louvores. A esperança deles estava no Senhor. Eles nem faziam ideia do que o Senhor ia fazer, mas eles tinham a convicção que o Senhor ia fazer. Talvez eu, talvez meu irmão, talvez minha irmã, nós não saibamos ao certo o que o Senhor vai fazer, mas nós temos a certeza que o Senhor vai fazer. E eu oro por todos, e eu abençoo cada irmão, cada irmã, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Lança seu pedido de oração no cesto.